funções geradoras, um recurso avançado do JavaScript. E você deve estar pensando, não é para mim, eu vou embora. Por que eu tenho que aprender um recurso avançado do JavaScript? A grande maioria do meu público é pessoas que estão querendo entrar na área da programação. E eu vou falar por que é interessante ver conteúdos avançados. Pense o seguinte, se você quer ser um desenvolvedor profissional em JavaScript, você precisa estudar desde o básico até o avançado. Por que isso? Como assim? É claro que você precisa dominar o básico, principalmente você precisa adquirir experiência. Então eu sempre digo, não conhece nada, assiste os vídeos e começa a fazer. A gente tem inclusive um curso aqui gratuito que mostra o jogo da serpente, uma coisa prática. Eu sempre digo, não, tem que aprender uma coisa prática, não é ficar estudando fluxograma ou escrevendo num papel. Cria alguma coisa para pegar gosto de criar programação. Então, ali a gente tem um curso gratuito que mostra o jogo da serpente. Eu mostro no final a playlist dele. Temos uma palavrinha também dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Nós temos uma série de conteúdos pagos, por exemplo, uma formação de 1 ano de desenvolvedor front-end, uma formação de desenvolvimento full stack, voltados para, começando do zero, chegar até participar com confiança numa entrevista para estágio, numa entrevista para um cargo júnior e assim dar o grande passo de entrar no mercado de programação. Esses são os nossos patrocinadores, mas enfim, o que eu quero dizer aqui é, nós vamos apresentar um recurso relativamente avançado, que é a função geradora. E por que é interessante aprender coisas avançadas? Pense no seguinte, imagine alguém que esteja aprendendo uma nova língua e aprende aquele básico, uma palavra, outra. E o que acontece a partir daí? Bom, ele já consegue falar. Então ele vai e se vira e consegue falar o básico e aquilo é suficiente. E aí tu tem às vezes pessoas que 10, 20 anos depois, mesmo morando em outro país, tu vê e ela fala apenas o básico daquela língua. Por quê? Porque ela se contentou em resolver o seu problema. Ela aprendeu a comprar o lanche, a pagar o ônibus e tal, e isso é suficiente para ela. Bom, vocês nunca podem cair nessa cultura. Vocês aprenderam o básico do JavaScript. Eu sei percorrer um array, eu sei criar uma função, eu consigo fazer meus programas. Se tu quer ser um desenvolvedor profissional, se tu quer ter chance numa entrevista de emprego, você precisa mostrar que você vai muito além do básico. E qual é o segredo para ir muito além do básico? É você ir também aprendendo recursos avançados e aos poucos, à medida que você está trabalhando, programando, você vê, peraí, eu posso usar este recurso aqui, eu posso usar aquele, eu já vi esse sendo usado, eu estou vendo um código que usa isso aqui, estou entendendo o que ele faz. É como alguém que está num outro país, está falando aquele básico, mas está fazendo um cursinho, olhando dicionário, estudando gramática, falando, lendo livros, e ele vai continuamente melhorando a sua expressão naquela língua. 10 anos depois, aquela pessoa fala quase num nível do nativo, enquanto a outra que se contentou com o básico continua no básico. Quando você estiver numa entrevista de emprego, tudo que o empregador quer saber é: você é aquelas pessoas que só sabem o básico ou você é aquelas pessoas que estão sempre buscando novos aprendizados? Bom, essa é a defesa de por que você, mesmo que seja básico, deve assistir esse vídeo. Agora vamos tentar, passo a passo, falar sobre funções geradoras. Eu vou mostrar diretamente no navegador Chrome, como eu faço na maioria dos meus vídeos, e o motivo principal disso é que esse vídeo seja acessível mesmo para quem não tem nenhum editor, nenhuma ferramenta, nada instalado, poder assistir e repetir o que eu faço. Então, faça o mesmo que eu. Eu venho aqui no Chrome, digito about, blank, só para trazer uma página vazia. Botão direito, inspecionar, para vir isto aqui que tem esse tal de console. Console é um console do JavaScript. É aqui que nós programamos em JavaScript. É mais fácil acompanhar esse vídeo se você já sabe o que é um array, uma função, um loop. Se não, vamos acompanhar aos poucos. Olha só, uma função, eu posso criar, por exemplo, uma função gera1, por exemplo, que retorna um número, return 1, certo? Significa o seguinte, se eu botar console.log gera1, eu estou chamando a função gera1 que eu criei. Console.log gera1 vai exibir 1. O gera1 retorna 1, sempre retorna 1. Pois bem, as funções geradoras, elas vão retornando
uma série de retornos diferentes ao longo do tempo. Vamos criar a função geradora mais simples de todas. Function gerador, certo? Só que para ser uma função geradora, ela vem com esse tal de asterisco. Isso diz que é uma função geradora. Então, em vez de eu ter um return alguma coisa, eu vou ter o yield. Yield 1. É tipo um retorno 1. A primeira vez que eu gero. Yield 2. E yield 3. E mais nada. Isto aqui é uma função geradora que, quando acionada, quando criada, ela passa a permitir que eu retorne 1, depois 2, depois 3. Vamos agora começar a ver essa função. Olha só, gera 1 sempre me retorna 1. É o que uma função normal faz. Mas uma função geradora, não vamos chamar de normal para ela não ficar chateada, mas uma função geradora, o que ela faz? Gerador suspenso. Ele executou, ele chegou até esse yield 1 e ele suspendeu. Ele não fez mais nada. Como assim não fez mais nada? Está aqui toda a informação e ela diz suspensa. Se eu rodar de novo, gerador suspenso. Como que eu executo? Como que eu retorno 1, por exemplo? Bom, vamos lá. Eu venho aqui e crio um contador, é uma variável, que recebe esse retorno de gerador. Então, eu chamei função gerador e atribuí o retorno para contador. O contador não vale 1, 2, 3. O contador recebeu um acesso a uma função geradora. E agora, contador.next retorna 1, retorna 2, retorna 3. Depois de retornar 1, 2 e 3, ele simplesmente retorna que encerrou. Então, eu criei uma forma de chamar uma função que retorna uma sequência. Não só um valor, mas um valor a cada vez que ela é chamada. Se eu quiser começar de novo, eu posso botar, por exemplo, let contador 2 igual a gerador. Tudo bem. Contador.next já encerrou, mas contador 2 começa agora. Ele chamou novamente a função geradora. Ele criou novamente uma estrutura de contagem que começa no início. Como se eu quisesse, por exemplo, ter um array, uma série de números, e eu fosse percorrer cada um deles. Não, eu tenho uma função que toda vez que eu chamo, eu posso percorrer do início ao fim ela. Falamos em array. Nós podemos percorrer arrays, nós podemos percorrer uma função geradora. É um uso muito mais comum do que esse. Só que parece um uso um pouco tortuoso. Alguns, principalmente quem está iniciando, está dizendo, mas peraí, ele botou numa variável, retorna uma função e dá um next. Muito complicado. Nós temos maneiras mais simples de fazer. Por exemplo, for. Se você já usar, talvez nunca tenha usado, elemento of, eu posso usar essa estrutura para percorrer um array. Eu posso usar essa estrutura para percorrer uma função geradora. Ok, gerador. Então, chamei gerador, estou chamando a função geradora, e esse retorno eu vou usar neste elemento. For elemento of gerador, console.log elemento. Esse é um uso típico. Ele retorna 1, 2 e 3. Então vejam, gerador não é um array. Eu poderia criar uma função gerador que me retornasse um array com 1, 2 e 3, e fizesse elemento of esse retorno. Iria funcionar também. Vamos ver uma função não geradora. Function não geradora returne 1,2,3. Tudo bem. E agora a gente poderia vir aqui, elemento 2 of não geradora, console log de elemento 2. Ele retornou 1, 2, 3 também. A função não geradora me retornou um array e eu fiz elemento of array. Ele pega o primeiro elemento do array, o segundo elemento do array e o terceiro elemento do array. Agora, e se
for infinita, como assim infinita? Poderia ser. Eu quero todos os números primos até pedir para parar. Ou, para não ter que implementar uma função que gera os números primos, vamos implementar uma função geradora que gera, por exemplo, um número cada vez 2 vezes maior. Tá? Ok, olha só. Function pares. Todos os números pares. Tá? Let número igual a 2. While true. Estou fazendo um loop para sempre, um loop infinito. Numa função geradora, faltou aqui para ser uma função geradora, não é problema. Número é igual a número vezes 2, ou asterisco igual a 2. Segue número igual a número vezes 2. Yield número. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Eu vou fazer o mesmo for. For, vai ser um for infinito? Não, calma. Elemento of pares, certo? Então, eu estou percorrendo os pares. Por exemplo, vamos dizer que eu pergunto, quero continuar. Teste, let teste igual a prompt continuar. Sim ou não? If teste igual a não, break, saia desse for. Ok. Console.log elemento. O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Continuar? Sim. 4. Continuar? Sim. 6. 8. Continuar? 16. Continuar? 32. Infinitamente. Eu não tenho como colocar isso num array, porque teria que ser um array infinito. Eu não posso fazer um loop, colocar num array infinito para depois ir percorrendo ele. Aqui eu criei uma função que só vai fazer o cálculo quando eu precisar. Ele só vai calcular o 1024 quando disser. Ó, só quando disser. Ele não calculou antes. Cada vez ele só fez aquela execução até o yield e parou. Na próxima vez eu vou para o próximo. Então, esse é o uso da função. Continuar, não. Então, agora vamos repassar tudo para ver se ficou bem claro. Mas antes, por favor, eu sei que foi avançado, sei que é complexo. Mas vale a pena a gente começar a mexer nas coisas complexas. E, portanto, se vocês curtiram, não se esqueçam de curtir, se inscrever, marcar o sininho. Temos conteúdos avançados. Temos conteúdos básicos, temos dicas de erros, temos links para o ChatGPT que mostra um sistema de inteligência artificial que cria código para você, temos cursos que mostram como criar jogos, tem um monte de coisa. Então se inscreva lá no canal, me faça feliz e tal. Mas vamos olhar aqui o que nós fizemos. Não foi tanta coisa assim. Olha só como é que foi a função geradora. É isso aqui. O que essa função tem de mais? Se você já sabe criar uma função tradicional, não é tanto assim. Tem o asterisco, só que aqui parece que seria uma função que, enquanto verdade, ou seja, para sempre, ele ficaria num loop. Só que o yield retorna da função. Ele retorna da função e ele tem todo um esquema para que na próxima vez tu continue de onde ele parou. Então, ele retorna aqui, eu até deveria botar esse antes no número asterisco igual a 2 para ele começar no 2, né? Deveria ser yield, número é igual a número vezes 2, ou asterisco vezes igual a 2. Então, o que acontece? Apesar de ser um loop infinito, não tem problema nenhum, porque ela só executa uma próxima iteração do loop cada vez que ela é chamada. Ou pelo next, né? Ou pode ser num for. Então, olha só, essas duas sequências de código. Aqui é uma função e aqui um exemplo dela. Isso é um exemplo prático do uso da função geradora. Senão eu teria que colocar o cálculo aqui dentro, eu não teria como chamar uma função, porque ou teria que usar uma variável global para controlar a função. Não, ficou tudo dentro da função. É tudo local a função. Cada vez que eu chamo a função aqui, cada vez que ele pega um elemento da função, ele pega o próximo. E se eu voltar, se eu rodar de novo, ele recomeça do início. Se eu chamar de novo, vamos chamar de novo. Se eu chamar de novo, ele não vai continuar no 16.000, porque ele está chamando de novo pares.
Então, pode continuar? Sim. Ele voltou ao início. Ele voltou ao início e cada vez ele está chamando só um. Agora, isso aqui, no caso, é um cálculo rápido. Eu poderia pegar 1000 números e colocar numa rede de 1000 números assim, não seria um grande problema. Mas não poderia botar infinitos. E poderia ser um cálculo extremamente lento. E imagina, tu tem um cálculo de número primo, tu tem um cálculo complicadíssimo. Tu coloca num array, mesmo que seja um array de 1000 elementos por hipótese, tu tem que fazer aquele cálculo de tudo para depois botar no array, para depois percorrer o array e fazer o que tu quer fazer. Não, eu quero chamar a função, mas eu quero isolar o cálculo dentro da função, eu não quero botar no meu loop, mas eu quero isolar dentro da função, mas eu não quero que a função crie um array com tudo. Eu quero que ela seja chamada a cada interação, e a cada interação ela roda mais uma etapa. Cada vez que eu chamo a função, ele segue do yield, onde ele parou, deixa eu botar aqui não, ele segue de onde ele parou. Chegou no yield, tá, ele retornou e suspendeu. Quando eu chamo de novo, ele segue, vou multiplicar por 2 de novo, vou parar de novo, e esse é o número que eu estou. Próxima vez eu venho aqui, multiplico por 2 e vou parar, e esse é o número que eu estou. Então, cada vez ele tem um retorno, e daí que está no yield, e ele para. Quando chama de novo, ele vai até o próximo yield, pode ser o mesmo dentro do loop, pode ser um outro, tem aquele valor e ele para. Quando chama de novo, ele vai até o yield e ele para. Quando chama de novo, ele vai até o yield e ele para. E aí fica muito mais fácil você criar certos recursos, onde você tem um cálculo que em outras circunstâncias, talvez você colocasse tudo, só que claro que aqui é pequenininho, mas talvez você colocasse todo o cálculo dentro do for e pensasse, eu não tenho como isolar numa função, porque a cada vez, não, eu tenho que botar numa função, mas eu tenho que ter uma variável global fora da função, que é o número, por exemplo, ou o que for, para que a cada vez ele faça. Não, tu consegue isolar tudo dentro da função, e a função, a cada vez ela mantém o seu estado interno, vamos dizer assim, no caso é o número, e retorna o próximo item, e calcula o próximo item, retorna o próximo item, calcula o próximo item, e retorna o próximo item. Então, esse é um recurso sofisticado de programação. E por que é interessante saber dominar recursos como esse? Porque isso enriquece teu código. Não é que tu vai usar todo o tempo isso aqui, mas quando surge uma situação em que é como se tu tivesse uma caixa de ferramentas, é como se tu estudasse a fundo o dicionário de uma língua. Quando você tem uma situação em que aquilo vale a pena ser usado, você tem aquela na sua caixa de ferramentas. Aqui surge a situação. Essa situação eu vou usar com este recurso. Aqui tem outro. Aqui eu vou usar a atribuição por desestruturação. Aqui eu vou usar o operador spread. Aqui eu vou usar uma função geradora. Então é um recurso bem avançado. Se numa avaliação, se num teste para um estágio, para um emprego, surgir a situação de você mostrar e você souber usar esse tipo de recurso e apresentar para o entrevistador, ele vai olhar, opa, achei uma joia rara aqui, achei alguém que não sabe apenas o básico, achei alguém que sabe o avançado, esse é o cara que eu quero trabalhando para mim. E esta é a justificativa principal para você estudar não só o básico, mas o avançado da programação. Muito obrigado, ficamos por aqui. Ao final, como mencionei, nós temos o primeiro vídeo, ele segue numa playlist de um curso gratuito que ensina o básico da programação até alguns recursos avançados para você criar o jogo da serpente. Então ele vai construindo junto com você, passo a passo, esse jogo. Fica o convite porque é também uma forma de você aprender programação. E na descrição nós temos nossos contatos, se você quiser realmente entrar no mercado de programação, aí nós temos cursos muito mais avançados, mas sempre começando do básico, sempre pensando num profissional que está começando na área, que não tem nenhum conhecimento, mas que quer entrar no mercado de desenvolvimento profissional. Muito obrigado!